Por que seu dinheiro evapora sem explicação? Tenho certeza que você já se fez essa pergunta, e esse é o tema de hoje. Juntos exploraremos um princípio essencial para transformar sua vida financeira e espiritual. A palavra nos ensina em Eclesiastes 11:2 a importância de economizar com sabedoria e de compartilhar como forma de prevenir dificuldades futuras. Você sabia que decisões financeiras imprudentes podem ser a razão pela qual suas bênçãos parecem desaparecer? Hoje, veremos como aplicar os princípios divinos para economizar e evitar desperdícios, garantindo prosperidade e equilíbrio. Fique comigo até o final, porque temos uma surpresa especial para acelerar sua jornada de transformação espiritual e financeira ainda hoje. Vamos juntos trilhar este caminho. Após refletirmos sobre como nossas decisões financeiras moldam o futuro, percebemos a necessidade de uma gestão sábia e alinhada aos princípios divinos. Economizar, planejar e compartilhar de forma consciente são atitudes que refletem a sabedoria que Deus deseja para a nossa vida. Hoje, em Eclesiastes 11:2, aprenderemos que a prática da economia não é apenas uma estratégia financeira, mas um princípio bíblico que nos prepara para tempos de incerteza e promove prosperidade. Este versículo nos ensina que distribuir e economizar de maneira prudente são pilares para construir uma vida estável e abençoada. Vamos juntos explorar como aplicar esse ensinamento na prática, transformando decisões diárias em ações de fé, equilíbrio e prosperidade. A palavra diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Este versículo nos desafia a refletir sobre a sabedoria divina aplicada à economia e generosidade. Ele ensina que compartilhar e planejar são princípios que nos preparam para tempos difíceis, garantindo segurança e alinhamento com os valores do reino de Deus. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. No tempo de Salomão, os recursos eram frequentemente distribuídos entre comunidades para proteção mútua. Essa prática refletia o reconhecimento de que ninguém podia prever o futuro e que repartir os bens era uma forma de promover solidariedade e segurança coletiva. Na economia agrícola, dividir os bens também protegia contra a perda total em caso de desastres naturais ou pragas. Este trecho ensina que repartir com sabedoria é uma demonstração de confiança em Deus e prudência diante das incertezas da vida. Ele nos lembra que a prosperidade financeira bíblica está atrelada à generosidade intencional e à responsabilidade com os recursos que Deus nos confiou. Planeje suas finanças para incluir generosidade como parte da sua gestão. Por exemplo, ao economizar, reserve parte de sua renda para ajudar pessoas necessitadas ou investir em projetos que impactem vidas. Pergunte-se: estou preparado para enfrentar as incertezas do futuro com fé e planejamento? Esta prática não apenas protege sua família, mas também reflete os valores divinos de cuidado e responsabilidade. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Na época bíblica, eventos como guerras, secas e doenças podiam devastar comunidades inteiras. A incerteza constante sobre o futuro tornava a prática de repartir ainda mais crucial. Este versículo reflete a sabedoria de se preparar para imprevistos, ajudando outros e criando redes de apoio para tempos de necessidade. Deus nos chama a agir com prudência e visão de longo prazo, reconhecendo que as adversidades são inevitáveis, mas que podemos enfrentá-las com confiança quando alinhamos nossas ações à sua vontade. Este trecho reforça que a economia e a generosidade nos fortalecem contra as dificuldades que não podemos controlar. Evite a mentalidade de viver apenas para o presente. Economize de forma intencional e diversifique suas aplicações financeiras. Por exemplo, crie um fundo de emergência para proteger sua família em situações inesperadas, como desemprego ou crises econômicas. Ao mesmo tempo, mantenha um coração generoso.
sabendo que ajudar outros em suas crises também reflete a bondade de Deus. A mensagem de Eclesiastes 11:2 nos ensina que a verdadeira prosperidade financeira bíblica é construída sobre os pilares da economia, planejamento e generosidade. Ao repartir com sabedoria e se preparar para o inesperado, vivemos de acordo com os propósitos divinos e refletimos a fidelidade de Deus em nossas vidas. Que possamos adotar essas práticas, transformando nossos recursos em ferramentas de bênção, tanto para nossa segurança quanto para a edificação do próximo. Mudanças são sempre desafiadoras, mas indispensáveis para o crescimento espiritual e a prosperidade financeira bíblica. Eclesiastes 11:2 nos lembra da necessidade de agir com sabedoria diante do inesperado, o que exige transformações internas. Deus não apenas compreende nossas lutas, mas usa cada uma delas para moldar nosso caráter e nos preparar para algo maior. Essa é a base para nos entregarmos ao processo de mudança, confiando que cada etapa está alinhada ao propósito divino. Exemplo bíblico: Noé e a preparação para o dilúvio. Imagine ser chamado por Deus para construir uma arca gigantesca em um tempo em que sequer chovia. Noé enfrentou descrença, zombarias e isolamento. Ele vivia em um mundo corrompido, onde obedecer a Deus significava ir contra a maré. A cada martelada, Noé não apenas construía a arca, mas também fortalecia sua fé. O processo de mudança foi solitário e exigiu sacrifícios enormes, mas ele confiou no plano divino. Noé foi obediente, seguindo cada instrução dada por Deus. Sua perseverança salvou sua família e garantiu a continuidade da humanidade. Deus transformou a obediência de Noé em um testemunho de salvação e provisão. Ele mostrou que, mesmo diante de adversidades extremas, confiar nas orientações divinas leva à verdadeira prosperidade. Noé sabia que o chamado de Deus era maior que suas dores, mas isso não tornava a caminhada mais fácil. Ele sentiu o peso da rejeição social, a exaustão física de construir algo colossal e o questionamento interno de continuar sem ver evidências do que Deus prometera. No entanto, cada noite solitária sob as estrelas o lembrava de que sua obediência glorificava o Criador. Ele foi moldado pelo fogo da adversidade, e sua história prova que as maiores transformações acontecem nos momentos de maior dor. Assim como Noé foi chamado a agir com fé e planejamento, você também pode enfrentar mudanças com sabedoria divina. Seja em um período de dificuldades financeiras ou incertezas sobre o futuro, lembre-se, Deus nunca nos chama para algo sem nos capacitar. Cada pequeno passo de fé, como reorganizar suas finanças ou economizar para um propósito maior, é parte do plano divino para sua prosperidade. A história de Noé nos desafia a sermos bons administradores das bênçãos de Deus, mesmo em tempos de crise. Comece economizando e evitando desperdícios, criando uma reserva financeira como Noé preparou a arca. Planeje com sabedoria, invista em sonhos alinhados aos valores divinos e nunca perca de vista que Deus está ao seu lado. Sua fidelidade hoje é a base para um futuro abençoado. Pois eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Assim como Deus tinha um plano para Noé, Ele também tem um para você. Confie, avance e prepare-se para o extraordinário. Após refletirmos sobre a importância de abraçar a transformação, como vimos na história de Noé, chegamos ao ponto de aplicar os aprendizados em nossa vida prática. A obediência e o planejamento que salvaram a família de Noé são princípios que Deus deseja que usemos para construir uma vida financeira sólida e espiritualmente alinhada. Os ensinamentos bíblicos não são apenas teorias, eles são ferramentas divinas que nos ajudam a superar desafios diários. Ao aplicarmos esses princípios, permitimos que Deus molde nossa vida, direcionando cada passo com sabedoria. É a fé em ação que transforma palavras em prosperidade. Se hoje você sente que está em um caminho incerto,
lembre-se de que Deus está ao seu lado, guiando cada decisão. Nós também estamos aqui para caminhar com você, oferecendo suporte e motivação para aplicar esses valores divinos de forma prática. Agora, vamos explorar juntos como transformar esses princípios em atitudes concretas, capacitando você a viver com mais equilíbrio, confiança e prosperidade. A palavra diz: reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Eclesiastes 11:2. Este versículo apresenta um ensinamento poderoso: a importância de agir com sabedoria, prevenindo-se contra incertezas futuras por meio de uma boa administração dos recursos que Deus nos confia. Vamos agora explorar cada trecho desta passagem para extrair lições práticas que podem transformar a forma como economizamos e planejamos nossas finanças. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8. Na palavra diz: este trecho nos ensina sobre a importância de diversificar e compartilhar recursos. Ao mencionar 7 e 8, o texto simboliza a necessidade de planejar e diversificar em múltiplas áreas, garantindo segurança diante das incertezas. Imagine uma pessoa que utiliza toda a sua renda sem reservas, concentrando seus esforços em apenas uma fonte de sustento. Quando um imprevisto acontece, como uma perda de emprego, ela enfrenta dificuldades severas. Por outro lado, alguém que economiza, investe em diferentes áreas e contribui com sabedoria, consegue enfrentar adversidades com mais estabilidade e paz de espírito. Diversificar as finanças significa evitar colocar todos os recursos em um único tipo de investimento ou gasto. Isso pode incluir criar uma poupança para emergências, dividir as finanças em diferentes contas ou investir em áreas variadas, como educação, saúde e projetos sociais. Além de glorificar a Deus, essa atitude traz segurança e equilíbrio, honrando os princípios da prosperidade financeira bíblica. Pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Na palavra diz: a Bíblia nos alerta sobre a incerteza do futuro, destacando a necessidade de agir com prudência. Este versículo nos lembra que não temos controle total sobre os acontecimentos e que a prevenção é uma expressão de sabedoria. Considere uma família que enfrenta uma situação inesperada, como uma crise econômica ou um problema de saúde. Aqueles que administraram seus recursos com cautela conseguem lidar melhor com essas circunstâncias. Planejar não é sinal de falta de fé, mas de responsabilidade com as bênçãos que Deus nos confia. Planejar para o desconhecido envolve criar um fundo de emergência, evitar dívidas desnecessárias e economizar em pequenos detalhes do cotidiano. Isso não apenas protege contra desgraças inesperadas, mas também demonstra a sabedoria divina em nossas decisões financeiras, tornando-nos melhores administradores do que Deus nos confiou. Os ensinamentos de Eclesiastes 11:2 nos mostram que a prosperidade financeira bíblica está diretamente ligada à sabedoria, ao planejamento e à responsabilidade. Diversificar recursos e se prevenir contra o desconhecido são formas práticas de aplicar os princípios divinos em nossa vida. Quando economizamos e planejamos com propósito, glorificamos a Deus e nos preparamos para viver uma vida equilibrada e abençoada. Agora que vimos como os ensinamentos de Eclesiastes 11:2 nos orientam a economizar com sabedoria e a planejar para o futuro, podemos aprender ainda mais ao olhar para as histórias de pessoas na Bíblia que enfrentaram desafios semelhantes. Esses exemplos mostram como aplicar esses princípios na prática, mesmo em tempos de incerteza. As narrativas bíblicas nos lembram que não somos os primeiros a enfrentar dificuldades e tomar decisões financeiras importantes. Homens e mulheres de fé já passaram por provações, mas ao confiar nos princípios divinos, encontraram o caminho para a prosperidade espiritual e financeira. Essas histórias são mais do que relatos antigos, elas são guias atemporais. Agora, vamos mergulhar em uma dessas histórias e descobrir como as escolhas baseadas nos valores de Deus não apenas transformaram vidas no passado, mas podem também moldar o nosso futuro,
garantindo uma vida de equilíbrio, fé e prosperidade. A palavra diz: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E seguiu viagem. Mateus 25, 14 e 15. Esta parábola é um ensinamento profundo sobre a responsabilidade e a administração dos recursos que Deus nos confia. Ela destaca que, independentemente da quantidade que recebemos, o importante é como usamos e multiplicamos esses talentos para o bem maior e para a glória de Deus. No tempo de Jesus, um talento não era apenas uma moeda, mas uma quantia significativa de prata ou ouro, simbolizando grande valor. Nesta parábola, o homem que viaja representa Deus e os servos, cada um de nós. Ao partir, ele confia seus bens aos servos, esperando que eles administrem esses recursos com sabedoria. 2 dos servos investem e multiplicam o que receberam, enquanto o terceiro, com medo de falhar, enterra o talento, negligenciando sua responsabilidade. O primeiro servo, que recebeu 5 talentos, trabalhou diligentemente e dobrou seus recursos, assim como o segundo, que recebeu 2 talentos. Ambos foram elogiados por seu senhor, que os recompensou com maior responsabilidade e os convidou a compartilhar de sua alegria. Já o terceiro servo justificou sua falta de ação com medo e desconfiança, recebendo uma repreensão severa. O talento que ele tinha foi tomado e dado ao primeiro servo. Essa história mostra que Deus não se preocupa com o quanto temos, mas com o que fazemos, com o que nos é confiado. Ela ressalta a importância de assumir riscos saudáveis, usar nossas habilidades e investir para multiplicar os recursos de forma responsável e alinhada à vontade divina. Imagine que você receba uma quantia significativa de dinheiro, mas, em vez de investir, decida guardá-la em casa por medo de perder. Com o tempo, a inflação corrói o valor e você acaba desperdiçando a oportunidade de fazê-lo crescer. Agora considere alguém que decide aplicar essa mesma quantia em um curso profissionalizante ou em um pequeno negócio. Apesar dos desafios, essa pessoa utiliza suas habilidades e, com planejamento, transforma o valor inicial em algo muito maior. A aplicação prática dessa parábola ensina que devemos usar o que Deus nos dá, seja dinheiro, habilidades ou oportunidades, com coragem e sabedoria. Investir em conhecimento, economizar para o futuro e agir com fé são atitudes que refletem o uso responsável dos recursos confiados a nós. A parábola dos talentos nos desafia a sermos administradores sábios e corajosos dos recursos financeiros. Economizar, investir e multiplicar nossos recursos não são apenas práticas financeiras sensatas, mas também espirituais. Planejar cuidadosamente onde alocar nosso dinheiro, seja em uma poupança estratégica, em um investimento ou em um empreendimento, reflete nossa confiança em Deus como provedor. Além disso, o medo não deve paralisar nossas decisões financeiras. O servo que enterrou o talento demonstra a consequência de não agir, perda e estagnação. Em contrapartida, os servos que investiram mostram que o esforço e a ousadia trazem recompensas. Para aplicarmos isso, podemos começar pequenos, mas consistentes, como investir em conhecimento sobre finanças ou separar uma parte da renda para economizar e investir. Assim, não apenas multiplicamos o que temos, mas glorificamos a Deus com nossa fidelidade. A parábola dos talentos nos ensina que a verdadeira prosperidade financeira bíblica não está apenas em receber, mas em multiplicar com responsabilidade e fé. Deus confia a cada um de nós talentos e recursos para que os administremos com sabedoria. Quando economizamos, investimos e agimos com coragem, honramos o Senhor e refletimos sua abundância em nossas vidas, que possamos agir com diligência e confiança, sabendo que cada decisão pode ser um testemunho da nossa fidelidade e gratidão. Hoje, exploramos a profunda sabedoria contida em Eclesiastes 11:2, que nos ensina
sobre a importância de economizar e repartir com sabedoria. Aprendemos que ao praticarmos uma economia responsável, honramos a Deus e preparamos nosso futuro contra as incertezas da vida. Cada decisão que tomamos para planejar e investir de forma consciente é uma demonstração de fé e alinhamento com os propósitos divinos. Refletir sobre isso nos ajuda a perceber que a verdadeira prosperidade financeira bíblica começa com pequenas ações feitas com integridade e obediência. Desafios do dia. Desafio da reflexão. Reserve alguns minutos para analisar como você tem administrado os recursos que Deus confiou a você. Pergunte-se: estou economizando e planejando de maneira sábia e fiel? Desafio da ação. Identifique pelo menos um gasto supérfluo que pode ser eliminado hoje. Use esse valor economizado para investir em algo útil ou para ajudar alguém necessitado. Desafio espiritual. Dedique um momento especial em oração, pedindo a Deus sabedoria para gerenciar suas finanças e discernimento para tomar decisões alinhadas aos seus princípios. Conclua seu dia em comunhão com Deus. Volte ao canal à noite para uma oração especial que fortalecerá sua fé e renovará sua esperança para os desafios que virão. Esteja conosco para encerrar o dia com gratidão e confiança no cuidado divino. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, compartilhe com amigos e inscreva-se no canal para mais mensagens transformadoras. Seu engajamento ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Se você deseja avançar ainda mais em sua jornada financeira e espiritual, confira o recurso especial no primeiro comentário fixado. Ele foi criado para ajudar você a transformar sua vida financeira de maneira prática e abençoada. Aproveite essa oportunidade única para acelerar sua caminhada em direção à prosperidade divina, sabendo que sua escolha também contribui para impactar outras vidas positivamente. Que Deus abençoe abundantemente sua vida, guiando cada decisão financeira e fortalecendo sua fé. Que suas economias e investimentos sejam multiplicados, refletindo a bondade e os propósitos divinos. Lembre-se de que cada passo dado com sabedoria e confiança em Deus o aproxima de uma vida equilibrada, abençoada e próspera.